A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Desculpa. Eu tinha estado a dizer, então estava a ver se a voz funcionava e o Bruno estava a olhar para mim. Hoje vamos estar lixados, ou seja, cheios de lixo. Lixo. Que bom trocadilho, Paulo. O Paulo é incrível a escrever isto. Paulo. Temos estudos a mais para isto, negócios com a China, mas começamos com um atraso de vida. E agora falo eu, não é? Vocês é que sabem. Lembram-se do Falas tu ou falo eu? Era o Fernando Tordo e o Carlos Mendes. Era, não sei. Mas atraso de vida? Sim, eu agora. Paulo. Atraso de vida. Paulo, uma justiça que funciona a passo de caracol serve para alguma coisa? Ora bem, está aqui que é tão útil como um acordeão e uma bateria num funeral, não é? Não serve para grande coisa, de facto. Vamos olhar para este caso concreto. Vocês lembram-se de uma polémica há cerca de quê? De uns 3 anos, uma polémica sobre uma diretiva emitida pela então Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, em que esta dava mais autonomia às hierarquias do Ministério Público, nomeadamente para que estas pudessem dar ordens para a realização de atos processuais aos subordinados. Lembro muito bem, o Luís Rosa explicou muito bem o que estava aqui. Foi um broá quando se discutiu isso. Já foi há 3 anos, dizes tu? 3 ou 4, exatamente. Sim. Portanto, na altura, não, foi há 4 anos precisamente, e já vamos saber porquê. Na altura foram feitas muitas críticas à Procuradora, com o sindicato dos magistrados do Ministério Público à frente desse cortejo de críticas. Acusavam a Lucília Gago de querer basicamente interferir e condicionar o trabalho dos procuradores, as investigações, os passos processuais e por aí fora, e por isso o sindicato na altura tentou impugná-la imediatamente nos tribunais, essa diretiva. E agora, 4 anos depois, cá está, isto já foi há 4 anos, 4 anos depois então, vem a resposta sobre o que é que os tribunais superiores consideram disto. Um acórdão desta semana, o Supremo Tribunal Administrativo veio dar razão à ex-Procuradora-Geral da República, diz... entretanto, ex-procuradora. Exato, já não é? Diz que não ficou provada qualquer ilegalidade e que por isso a diretiva é mesmo para cumprir. É mesmo para cumprir, ou seria, não é? Repare-se, de facto, os tribunais demoraram 4 anos a olhar para um documento que não era muito complexo e a decidir se ele era legal ou não. Entretanto, como diz a PGR, já não é PGR, não é? A diretiva nunca entrou em vigor e o país já discutiu, entretanto, os atrasos e os nós na justiça para aí 1 milhão de vezes, mais coisa menos coisa. Portanto, eis a inutilidade desta justiça com estes atrasos em todo o seu esplendor. Não serve rigorosamente para nada, mas entretanto as pessoas todas estiveram ocupadas a olhar para isto, para o documento, a tomar decisões, a reunir essas coisas. Bruno, andamos metidos a negócios da China? E isto contra os avisos dos nossos amigos e aliados norte-americanos. Continuamos a andar de braço dado com a China e um dia podemos acordar e perceber que estivemos a dormir com o inimigo. A exemplo daquilo que se passou com a Alemanha quando se tornou demasiado dependente do gás russo. Neste caso, não é a energia, mas os scanners utilizados nos portos nacionais. No ano passado, a representante da Casa Branca para o Comércio e os Negócios veio a Lisboa alertar o Governo para o perigo de comprar equipamentos eletrónicos para infraestruturas críticas a países autoritários. E quando o disse, estava a pensar precisamente na China. E em causa estava o concurso público para a compra de um scanner para o Porto de Lisboa, ou seja, para verificar os contentores, o conteúdo dos contentores sem ter de os abrir, que até acabou por ser ganho por uma empresa não chinesa, mas o certo é que atualmente há scanners de empresas chinesas nos portos de Leixões e de Setúbal. Esta solução teve a aprovação do Gabinete Nacional de Segurança, que, ainda assim na altura, sugeriu algumas medidas para minimizar os riscos, porque afinal há mesmo riscos e mesmo que sejam mínimos, são como as bruxas, que é losai. E quando se fala de qualificações para o trabalho, temos alguma coisa a correr bem? Pode haver alguma coisa que seja a correr bem nessa área, mas, enfim, não sabemos muito bem qual é, porque não é muito visível. Nós já sabemos que muitos dos jovens mais qualificados saem do país, porque os salários pagos cá são muito baixos e são muito fracas as perspectivas de carreira, e podemos perguntar, bom, então, mas saem alguns, ainda uma minoria, claro, e os que ficam, conseguem, de facto, eles dar o seu pleno contributo à economia? Pois é, a resposta é que também não. E porquê? Porque muitos estão em empregos abaixo das suas qualificações
qualificações. 27% dos portugueses com formação superior estão subempregados, ou seja, ocupam postos de trabalho que não requeriam à partida a formação que têm. É a velha imagem, se quisermos, do licenciado numa área qualquer como caixa de supermercado, não é? Que é uma imagem muito, muito utilizada. E no caso dos imigrantes, se quisermos, a taxa de subemprego então é de 39%. E aí sabemos que, de facto, muitos deles vêm e aceitam trabalhos muito abaixo das suas qualificações. Portanto, também não conseguimos tirar o devido partido da qualificação das pessoas que ficam ou que vêm para trabalhar para Portugal. Portanto, nesta matéria podemos concluir que só temos dois problemas, com os que saem e com os que ficam. O resto está tudo ok. O resto, sim. O resto Tirando Bem isso, visto, bem visto. Muito bem visto, sim. Bruno, o rating da cidade de Lisboa é lixo? É lixo, tudo é lixo em Lisboa. Neste momento o rating está a transbordar de lixo e prevê-se que piore bastante depois do Natal, porque está agendada uma greve geral dos trabalhadores da higiene urbana em Lisboa para os dias 26 e 27. Nós já sabemos que na altura do Natal normalmente a recolha do lixo é complicada, agora vai ficar ainda mais lixo. Há mais lixo, por isso mesmo, porque também é acompanhada aqui, este período vai ser acompanhado de uma greve ao trabalho extraordinário que vai durar entre o dia de Natal e a véspera de Ano Novo. E Carlos Moedas tem noção dos problemas que o problema do lixo lhe pode trazer, sobretudo em ano de eleições. Por muito que noutras áreas a governação do município possa apresentar resultados, é impossível varrer o lixo para debaixo do tapete. E lixo acumulado nas ruas da capital dá sempre uma imagem de uma cidade mal gerida e à beira do colapso. Por muito que se tente disfarçar noutras coisas, isto é um sinal que salta à vista. Os sindicatos sabem que têm esse trunfo na mão e bem pode o presidente da autarquia aumentar o orçamento para a higiene urbana todos os anos, que enquanto não conseguir sossegar os sindicatos, todos os esforços estão destinados ao fracasso. Lisboetas, preparem-se para as montanhas de lixo nos próximos dias. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.